Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de novamente trazer um tema do Evangelho, a convite da casa, obviamente, que se não fosse o convite a gente não teria como trazer esse estudo, né? E a gente diz estudo de forma muito modesta, sem falsa modéstia, porque o que a gente traz aqui do Evangelho de Jesus, com reflexões de Allan Kardec e reflexões de outros espíritos mais evoluídos, que obviamente vêm nos assessorar, né, e nos assessoram o tempo todo. Então, dentro desse contexto, o tema escolhido de hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, que é uma frase muito conhecida, um tema muito conhecido de nós todos espíritas, né? E de qualquer um que tenha contato com o Evangelho. Mas é sempre bom relembrar e principalmente perceber como Allan Kardec pensou a respeito disso, né? Quando ele separou e fez essa análise. Então, se a gente pegar a estrutura do capítulo em si, ele é dividido em tópicos, e claro que nós não vamos abordar todos, então fica o convite para depois vocês fazerem a leitura complementar em casa. Mas esses tópicos em si, né, para ter uma ideia do que Kardec traz, são os seguintes: o de que precisa o espírito para se salvar, e dentro desse tópico está a parábola do bom samaritano, que vai ser um dos focos centrais aqui da nossa explanação de hoje. O mandamento maior, a necessidade da caridade segundo Paulo, e essa mensagem, essa análise, quando aparece, é de Paulo, o apóstolo, ele assina dessa forma, numa mensagem de 1860 em Paris. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e instruções dos espíritos, que é justamente esse tema, fora da caridade não há salvação. Mas como eu disse para vocês, vamos à parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está no Evangelho de Lucas 10, 25 a 37. E lá está muito mais detalhado, se conseguir ler tudo de 25 a 37. Tá certo? Mas o que Kardec separou aqui para nós, nessa parábola? Então ele diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então Jesus devolve essa pergunta, né? E esse doutor da lei respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Simples, né? Amará teu Deus e amará o próximo como a ti mesmo. A primeira parte, amar a Deus, até que a gente já cumpriu bem, né? Amar o próximo como a nós mesmos, acho que ainda, de certa forma, é um desafio, mas vamos continuar na parábola aqui. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz, e aí vem a parábola em si. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários
e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então Jesus pergunta: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Então, no contexto dessa parábola, vamos entender o que acontecia naquele momento. Isso aconteceu, Jesus conta essa parábola justamente quando ele estava se dirigindo a Jerusalém pela última vez. E depois ocorreria a sua crucificação e tudo que nós conhecemos. Então, nesse percurso, Jesus muda um pouquinho o roteiro e resolve passar pela Samaria, que era um caminho mais longo do que ele ir diretamente para Jerusalém. E nesse propósito de passar pela Samaria, havia um contexto de que, dentro das 12 tribos, daquelas regiões, os samaritanos pertenciam à tribo do norte e os judeus pertenciam à tribo do sul. E eles não se entendiam, muito semelhante a algumas coisas que a gente vê hoje ainda, Então, esse não entendimento entre os povos fazia com que eles não recebessem os outros no seu território de forma adequada, vamos dizer assim, com um mínimo de condolências ou com um mínimo de educação. Mas Jesus, nesse contexto, ele manda primeiro na frente alguns dos seus discípulos para que eles, e Jesus iria em seguida, obviamente, para que eles arrumem um lugar para Jesus ficar, porque era muito comum ele fazer isso. Vão na frente alguns de vocês e arrumem uma casa onde a gente possa se hospedar, para que ele pudesse levar os seus ensinamentos da Boa Nova, e depois ele continuava a caminhada dele nesse contexto aqui para Jerusalém. Mas naquele momento, os apóstolos que foram na frente, Tiago era um deles, o outro acho que era João, não me recordo, mas Tiago com certeza, quando eles anunciaram e tentaram um lugar para Jesus, Jesus era considerado judeu, que era inimigo da tribo então dos samaritanos. Então, essa inimizade entre norte e entre sul. E nesse contexto, então, Jesus, quando chega à cidade, ele não tem lugar para ficar. E aí é dito para ele: mestre, não fomos recebidos e tal, mas não dessa forma assim muito tranquila, porque os discípulos ficaram muito magoados com isso, muito raivosos. E é dito que eles, inclusive, se eu não me engano é Tiago, ele diz para Jesus que se Jesus quisesse, eles fariam uma oração para que Deus descesse fogo do céu sobre aquelas pessoas, sobre aquela tribo, dos quais não quiseram recebê-lo. Então, ainda um pensamento um tanto bélico, que às vezes a gente, no contexto de hoje, ainda reage e tem isso em pensamento dependendo da situação. Mas aquele povo lá não tem jeito, era melhor que desaparecesse. Às vezes a gente é assaltado por uns pensamentos assim, mas é óbvio que Jesus aproveitou mais uma vez a oportunidade para dizer: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E claro que Jesus não ia pedir para que fizesse uma prece descendo fogo sobre aquela região, justamente porque ele não foi recebido. Mas muito bem, eles continuam e chegam até Jerusalém. E em Jerusalém, depois deste contexto, é onde se tem a parábola do bom samaritano. Quando Jesus chega em Jerusalém, então esse doutor da lei, quem é doutor da lei naquele período? Eram aqueles que eram incumbidos ou que estudavam as leis mosaicas e outras. Então eles eram muito letrados, muito bem estudados. E esse homem vem então testar Jesus e pergunta, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde, Jesus resume esses mandamentos, porque existiam dentro dos mandamentos mais de 200 mandamentos. E já foi reduzido ou resumido em 10 mandamentos por Moisés, e depois Jesus nos deixa muito claro que ele resume em 2 aqui, Que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E o próximo como a ti mesmo. Ele resume, por que será que ele resume em 2?
porque nós conseguimos fazer isso realmente? Esse é um ponto de reflexão. O quanto é que a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos? É um desafio para o nosso espírito ainda, de uma forma geral. Pelo menos para mim é. A gente tem uma característica de amar o próximo mais próximo, amar aquele que se afiniza com as nossas ideias. E isso é natural, não é julgamento. Isso é natural, faz parte do estado de espírito e evolutivo que nós nos encontremos. E por isso, dentro desse contexto, quando Jesus conta essa parábola, ele justamente escolhe o bom samaritano, que tinha acabado de negar hospedaria para ele e para os discípulos. Ele poderia aproveitar o ensejo e escolher algo que fosse, reforçar essa má visão dos discípulos em relação aos samaritanos. Mas, como sempre, Jesus faz o contrário. Por isso, ele é o maior divisor de águas, e a gente sempre repete aqui, o mundo é antes e após Jesus, justamente por isso, porque a proposta é de transformação individual. E é o desafio maior para todos nós, porque transformação material, ela não é tão difícil. Precisa de muito esforço, precisa de trabalho, mas ela tende a acontecer se a gente se esforçar muito. A espiritual também vai depender de mais esforço ainda. Mas a gente vê com resultados mais rápidos, é isso que eu estou querendo dizer, a transformação às vezes material. A moral, a do espírito, é essa para a vida toda. Por isso os ensinamentos de Jesus, como essa parábola aqui, o que nos cabe se a gente transportar esse comportamento de lá para hoje? Nos cabe praticamente tudo. A começar pelo nosso comportamento, se a gente começar a pensar em vizinhança, tribo, cidade. Então, voltando neste contexto aqui, quando Jesus fala do bom samaritano, ele escolhe justamente dois exemplos, o do sacerdote e do levita, que passaram por aquele homem que estava desfigurado, inclusive, porque havia sido... Ele não foi só roubado, despojado. E despojar naquele momento era despojar mesmo, tudo. Está sem roupa, inclusive. Ele também foi espancado e levaram todos os pertences dele. Então, aqueles que eram tidos como estudiosos da lei, muito presos ainda aos dogmas, muito ortodoxos, eles passaram e foram embora. E o samaritano, que era visto como alguém impuro, foi quem parou e justamente ajudou aquela pessoa. Se a gente transportar para o dia de hoje, dentro da caridade, por isso que essa parábola está nesse capítulo, como que a gente se comporta perante a quem a gente não conhece e necessita de ajuda? A maioria de nós passar pela rua e ver uma situação dessa, muito provavelmente a gente para e ajuda. Pelo menos pergunta, eu posso te encaminhar para algum lugar, você está perdido, para onde você vai? Então a gente já evoluiu e cresceu nesse sentido. A gente não vai fazer distinção do ponto de vista, eu só vou ajudar se for espírito, se não for eu não ajudo. Esse tipo de comportamento a gente já venceu, a gente já melhorou, mas naquele momento não. E o bom samaritano, ele não perguntou para o homem de onde ele era, de como ele era, que uma das análises é, se ele estava despojado de tudo, não tinha como reconhecê-lo. Outra análise é, se ele estava saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, como é dito na parábola, será que ele era um judeu? Mas não foi perguntado, porque Jerusalém era o lugar onde tudo acontecia, muitas pessoas passavam. E se ele fosse um judeu, o samaritano supostamente não deveria ajudar, porque era assim que se comportavam naquele momento. Mas não é isso que acontece. Então Jesus, quando explica a respeito disso, ele justamente está dizendo para os discípulos naquele momento, vocês queriam tacar fogo sobre aqueles que não nos receberam, mas não é assim que a gente deve se comportar. E ele devolve essas perguntas, essa animosidade entre os povos, ele devolve dessa forma, perguntando sobre o doutor da lei. Você que é tão estudado e conhece tanto a lei, quais são os mandamentos mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como você está se comportando em relação aos outros? Então ele percebe que naquele momento o samaritano
que era tido como inimigo, porque ele era um judeu, foi aquele que teve a melhor atitude entre tudo. Então, momento e oportunidade de transformação para o ser humano. Se ele se transformou ou não naquele momento é uma outra pergunta, né? Não nos cabe aqui, mas se a gente transporta esses ensinamentos para hoje, como é que a gente está tentando agir perante esse próximo? E aí entra essa caridade que Allan Kardec fala, que não é só a caridade do ponto de vista material, e todos nós já sabemos disso. Isso é conhecido de nós. A caridade material, às vezes, ela é até mais fácil, mas é a caridade da compaixão, a caridade do amor, a caridade de não julgar, que é um ponto fundamental, e que eu tenho uma dificuldade enorme com esses aspectos, porque a gente ainda tem determinados atrasos, né? Mas o importante é que a gente para pensar. Para onde é que eu quero ir? Se eu não pensar nisso hoje como transformação de espírito, eu simplesmente só estou de passagem mais uma vez. Senão a gente está como o doutor da lei, a gente está aprendendo o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está estudando outros materiais disponíveis para nós, mas a gente não conseguiu ainda fazer essa transformação aos poucos, que seja mais de forma verdadeira. Então isso é uma reflexão. Não estou aqui julgando, pelo amor de Deus. Quando eu faço o julgamento é em relação a mim, nesse sentido de que eu preciso melhorar em várias coisas ligadas a isso que Jesus veio nos trazer. E há quanto tempo ele nos traz? Né? Então, determinadas situações, a gente ainda reclama, masca o freio, né? Como diz lá na minha terra, fica emburrado, bicudo, mas depois você para pensar e fala, olha, talvez o meu comportamento e como eu esteja pensando, ele é até de forma infantilizada, porque nós estamos aqui de passagem, né? Então, Jesus vem fazer o convite para os apóstolos, inclusive, nesse sentido, que aí desistiram de tacar fogo sobre aquele povo que não os recebeu. Mas muito bem, saindo desse contexto da parábola, e Kardec faz então, no item 3, uma análise a respeito disso. E ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então é incompatível, né? Caridade e humildade é totalmente incompatível com egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. E ele relembra as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. E diz assim: bem-aventurados ou felizes, é outra tradução, né? Os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. No caso, Jesus, né? E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E Kardec continua explicando o seguinte, que embora o samaritano seja considerado herético, né, Jesus o coloca acima do ortodoxo, pelo fato de que o samaritano pratica o amor ao próximo e o ortodoxo falta com caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. E por que como condição única? Ele faz a sua reflexão dizendo que ela é uma condição única porque ela abrange todas as outras. E ele lista, então, a humildade, a brandura, a benevolência,
a indulgência, a justiça. E Kardec, a gente percebe que ele vai listando isso de acordo com as bem-aventuranças. Por isso, um está ligado ao outro. E por que ele finaliza dizendo que é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, orgulho e egoísmo ainda é algo que a gente precisa trabalhar em nós, né? No nosso dia a dia. Mas que esse trabalho, essas mazelas, essas arestas que nós vamos aparando, isso é dependente do como a gente consegue já amar o próximo mais próximo. Porque não é do dia para a noite que a gente vai fazer esse salto, gente. Não é... O próximo mais próximo, como nós sempre relembramos, é aquele a começar dentro de casa. Esse é o desafio, ou esse é aquele que vem para nos elevar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, também é dito que nem sempre que a gente tem uma dificuldade relacionada ao círculo de espíritos onde a gente encarnou, dentro de uma família, nem sempre essa dificuldade que nós encontramos perante um espírito é realmente dificuldade, porque a gente vem muitas vezes para resgate, mas também em algumas situações um espírito encarna no seio de uma família não é para resgate, ele vem para elevar o padrão da família. E às vezes nós, ainda dentro desse orgulho, dentro desse egoísmo, dessa dificuldade de aceitar, né, o mérito do outro, a gente talvez se defronte com esse parente mais difícil, achando que é uma pessoa que a todo tempo está nos julgando, a todo tempo se acha melhor que a gente, e não é simplesmente, às vezes é um espírito que vem pelo seu exemplo nos conduzir. E como é dito aqui por Kardec, Jesus, né, para ensinar os discípulos, não era só a explanação da sua boa nova. Principalmente ele ensinava pelos seus exemplos. Porque os discípulos também tinham enormes dificuldades. Todos eles foram escolhidos por Jesus, cada um com sua característica, e é claro que eles também tinham um grande mérito, Jesus não iria escolher à toa, mas todos eles tinham enormes dificuldades e Jesus sabia disso. Então, através do seu exemplo, ele foi edificando os seus ensinamentos para que eles dessem continuidade depois no seu trabalho. Principalmente através de Pedro. Quando ele batizou como Pedro, que quer dizer pedra, rocha, para que a sua igreja, vamos dizer assim, mas não é o termo que Jesus utilizava, se fizesse em cima deste alicerce, que era Pedro. Tanto é que as reuniões, muitas delas desde o início, aconteciam na casa de Simão, juntamente com sua mulher e tal. Mas Simão tinha várias dificuldades. Quando Maria Madalena, por exemplo, adentrou o grupo, ele tinha uma dificuldade enorme de aceitar isso. Até porque Jesus também tinha um grande apreço por ela. E ela era um espírito que quando fez a sua transformação, né, e começou a seguir Jesus, isso foi de forma muito verdadeira, muito intensa. Mas para os discípulos naquela época, o contexto em si era difícil, porque era mulher, e a mulher não poderia entrar nessas conversações, vamos dizer assim, do ponto de vista religioso. Poderia até em casa, mas não com um certo destaque, que era como eles imaginavam. Mas Jesus não estava dando destaque a ela. Jesus só estava simplesmente ressaltando as qualidades de cada um deles. Então, a todo momento, nessas dificuldades, Jesus era interpelado, como aconteceu, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Qual a atitude que era esperado por Tiago e João naquele momento? Agora que Jesus é perguntado a respeito disso, que ele vai citar do samaritano, a expectativa é que ele maldizesse o samaritano. E ele trouxe uma outra visão, como ele sempre faz, né, nos seus ensinamentos e nas suas reflexões. Muito bem, dentro deste capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, há também um outro tópico chamado Mandamento Maior. E vejam que aqui parece repetitivo, propositalmente, mas aqui está no Evangelho de Mateus agora.
A parábola está no Evangelho de Lucas, é o único evangelho onde ela se encontra. Mas aqui em Mateus, a passagem que Kardec separa é assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Então, mais uma vez, aparece aqui alguém testando Jesus em relação a isso. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É daqui que a gente interpreta que Jesus resumiu em dois. Não é uma coisa que eu estou inventando. Então, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Dizem que tinham mais de 600 mandamentos. E, no entanto, segundo Jesus, são necessários dois. Para o nosso ponto de salto na evolução mesmo. Isso está em Mateus 22, 34 a 40. E Kardec explica assim a respeito disso: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Simples assim. Simples, porém, é bem complexo, dependendo da situação em que nós nos encontremos. E neste capítulo, na mensagem de Paulo, no último parágrafo, que é a mensagem que eu comentei de 1860, que é assinado como o apóstolo Paulo, Kardec transcreve da seguinte forma: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então ele já deixa claro aqui, não é somente os que a possuem que hajam de ser salvos. Então não é só por ser espírita que vai ser salvo. É que o fato da doutrina espírita trazer esses ensinamentos ajuda-vos a compreender os ensinos do Cristo. E isso os faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Então, óbvio que essa mensagem de Paulo está aqui porque ele cita a respeito da caridade. Então, praticam a caridade e são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Então, não importa o rótulo que a gente esteja utilizando, se é dito espírita, se é dito de outra religião, ainda que se a gente se auto-intitule cristão, mas no nosso coração não há esse tipo de comportamento fraterno, ou se ele ocorre, porque todos nós temos comportamento fraterno, vamos, não tem ninguém que não tenha, mas se a gente ainda está muito preso na seletividade, na conveniência para o sentimento fraterno, para o sentimento de amor, de caridade, talvez esse seja um desafio grande a ser vencido. É essa a proposta aqui, quando se diz que independe. Tanto é que é simples a gente fazer uma reflexão. Algumas pessoas que sequer acreditam em Deus ou Jesus têm um comportamento cristão no seu dia a dia muito maior do que aqueles que entendem tudo sobre a lei ou tudo sobre o Evangelho, como a gente retorna lá na parábola. O doutor da lei em si, o que é que ele tinha no coração perante aquele próximo que ele nem conhecia? Ele nem prestou atenção naquilo ali. Ele passou. Então, não é o que a gente sabe, é o que a gente sente. Emmanuel diz que a ciência é importante, a filosofia é importante, todos os segmentos são importantes, todos os estudos são importantes, mas ele ressalta que mais importante de tudo é o sentimento.
Então não é título, gente. Não é a gente achar que tem determinada função a ser praticada, que isso também é importante, fazer corretamente as nossas coisas no dia a dia. Isso é fundamental. Mas não é título que vai dar boas credenciais para nós lá no céu. Na hora de fazer essa entradinha lá, se ela vai ser mais ou menos rápida. A credencial para nós é a forma como nós agimos aqui. E muitas vezes aquele que age corretamente, ele não aparece do ponto de vista do ser humano, do contexto de materialidade, do contexto de sociedade, sobre o que é ser vencedor ou vencido. Então isso é muito diferente do ponto de vista do plano espiritual. Tanto é que Jesus mesmo disse, né? De que adianta vencer o mundo e perder a si mesmo? Essa é outra frase de Jesus super profunda para a gente pensar. É lícito a gente vencer o mundo no sentido de resolver todas as questões que estão ao nosso alcance? Cuidar da família, cuidar dos pais, cuidar da gente, fazer o nosso melhor em tudo? É um esforço que a gente procura. Mas isso não pode ser à custa da gente fazer vitrine disso. Porque vai aparecer melhor, porque é por conveniência, porque é difícil, mas é uma responsabilidade nossa. A partir do momento que a gente começa a entender isso, através de Jesus, através dos ensinos da doutrina, nós vamos modulando e moldando isso. E não tem fórmula mágica, né? Mas é um ponto de reflexão para todos nós. Na questão 886, do Livro dos Espíritos, ainda sobre caridade, Allan Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha como Kardec sempre muito inteligente, né? Muito preocupado em extrair informações para a nossa melhoria enquanto humanidade. Então ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Podia parar aí. Mas ele, como a entendia Jesus, então ele vai além, ele sempre quer saber mais, porque do ponto de vista do homem, ele já sabia. Pode ter N nuances, né? E a resposta é assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Fácil, né? E a Kardec faz uma explicação em seguida, após a resposta dos Espíritos. Vamos a ele então. Ele diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então veja, ele coloca, né? Fazer o bem que nos seja possível. Então, sempre que possível, a gente faz um pouco a mais. Sempre que possível, mas há o nosso limite também. Até para trabalho há limite, não é? A gente pode trabalhar sem parar exaustivamente. Alguns espíritos mais evoluídos conseguem fazer isso, encarnados ou não. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Depois de 12 horas de trabalho, eu preciso parar, me refazer, fazer uma refeição, descansar. Isso faz parte do nosso contexto aqui e ali. Então, dentro do nosso possível, é isso que Kardec está falando. O quanto que eu consigo fazer bem aos outros. Isso é sair um pouco de nós. É o exercício diário para sair um pouco de nós. E tem dia que a gente está mais propenso a isso, tem dia que está menos. E tudo bem, por causa de todas as questões que nós temos que resolver enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados. E Allan Kardec continua dizendo assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresentar-se
uma pessoa rica, apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Fazendo uma visão geral, né, naquele contexto, Kardec. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Então, quando ele coloca que quanto mais lastimosa for a posição daquele ser humano, é porque já é um ser humano fragilizado, já é um ser humano carente, que se a gente está numa condição um pouco melhor, a gente deve se esforçar para entender. Nem sempre nós conseguimos, mas pelo menos o esforço. E isso não é fingir, falar, então eu vou fingir que não, é um esforço. Ele está pedindo aqui indulgência. Todos nós, como seres humanos, temos carências, não temos? Somos carentes, ou em vários campos, ou em pelo menos um, seja material, afetivo, espiritual, moral. Mas todos nós estamos aqui fazendo a tarefa de casa para retornar, né? Então todos nós necessitamos, quando nós erramos, o primeiro a perceber o erro, na maioria das vezes, somos nós mesmos. A gente pode ir contra a situação. Não, eu não errei não, mas que isso? Mas depois passa um tempo, a gente fazendo uma reflexão, a gente percebe que o erro primeiro talvez tenha sido nosso. Então, no momento de fragilidade, quando se erra, nós não queremos alguém nos dizendo que errou, nos apontando o dedo. Temos momentos para as coisas acontecerem, como está sendo dito aqui por Kardec. Cuidado para, na vontade de fazer com que o outro se transforme, não colocar ele numa situação mais infortunada ainda e levá-lo à humilhação. E esse desafio começa dentro do nosso lar, né? Ele termina assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. E a gente vê a todo momento em Jesus esse tipo de postura. Qual é a passagem que a gente viu Jesus humilhando alguém? Quando ele faz algumas perguntas, é só para fazer pensar. Foi a pergunta que ele devolveu para o doutor da lei. Você já sabe o que está lá no primeiro e segundo mandamento. Faz isso que você terá a vida eterna. Como ter a vida eterna? Faça isso. Ou seja, transforme-se. Outra passagem que tem a ver com humilhação, que é muito, muito emblemática, muito conhecida de nós, é a passagem da mulher adúltera, que todos nós conhecemos, né? Que eu sempre digo, o homem desapareceu naquela passagem, foi tirado dali. Não se sabe do homem adúltero, porque ninguém adultera sozinho. Só permanece a mulher, que é a figura mais frágil naquele momento, e que sabe do seu erro, e que é feita uma reflexão muito importante sobre Jesus, porque ele sabia dos males daquela alma ali, daquele espírito, e o quanto ela resistiu antes de cair naquele erro. Mas é Jesus, consegue ter uma visão ampla, e nos convida a isso. E ele aproveita então, mais uma vez testado, para perguntar: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então esse é um exemplo que entra aqui na indulgência. Jesus usou de indulgência naquele momento. E justamente no Livro dos Espíritos, Kardec coloca como a indulgência, o tópico onde ele fala dessa passagem da mulher adúltera. E nós, né, precisamos, nos faz bem indulgência quando a gente entra no erro. E os outros também esperam isso. Então é convite, né? É convite para o nosso esforço em mudar. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Olha que interessante. Então, o que a espiritualidade vê é o sacrifício do nosso interesse pessoal. Ainda que a gente não consiga, mas eles percebem
e veem que é de coração o nosso esforço para tentar. Pelo menos tentar, já é uma mudança. Então ele diz assim, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo. Então eu deixo de lado as minhas maiores vontades e vou pensar no bem do próximo, sem pensamento oculto, sem segundas ou terceiras intenções. Embora, como a gente já disse aqui, Emmanuel diz que o bem é sempre o bem. Mesmo que a gente faça o bem com segundas intenções, ainda é melhor fazer o bem. Então, o bem é sempre o bem. A mais meritória, a pergunta era a meritória das virtudes, né? Os espíritos finalizam com a seguinte frase: a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Portanto, a caridade que envolve tudo isso. E eu vou finalizar, porque a gente está chegando no nosso tempo aqui, pessoal, com uma lição que é chamada Caridade Desconhecida. Eu vou fazer um resumo breve aqui, porque ela é um pouquinho mais comprida, que está no livro Jesus no Lar. O livro Jesus no Lar é psicografia de Chico Xavier e as mensagens são dadas pelo espírito Neio Lúcio. É um livro de mais de 50 anos e muito convidativo a gente entender os contextos e várias passagens a respeito de Jesus com os discípulos. E ele inicia dizendo assim, que a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Então o contexto era a prática do bem. Sempre à noite, a oportunidade de Jesus conversar com os discípulos na casa de Pedro. E a pergunta era, como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então a preocupação, assim, eu só posso ajudar o outro se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver, não tem como ajudar. Era essa a visão, naquele contexto, inclusive, da maioria dos discípulos. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados a maioria a inclinar-se e admitir que somente poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar mínima parcela do seu salário para o socorro dos seus semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade, sem magoar-lhe o coração, porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da estrada. Então era um homem que não tinha recurso algum, ficava triste porque a caridade em si ainda aparecia como uma certa vitrine. Então, se ele não ofertava aos famintos nem agasalho, nem pão, isso não aparecia. Isso ele sentia por isso, porque ele gostaria de fazer mais. Mas ele dava uma palavra de incentivo, de conforto a todos os necessitados. Esse é o contexto em que Jesus coloca. E Jesus vai falando do quanto que esse homem trabalhava em prol da sua família e daqueles que estavam ao redor dele. E o quanto que era difícil para ele não conseguir, para o sustento dos filhos, que ele tinha vários, conseguir contribuir de forma material. Então era uma questão importante para ele. E por que era uma questão importante? Porque na sociedade o que aparecia era o material, era a ajuda material naquele momento. Mas o que ele estava fazendo, por isso a lição se chama caridade desconhecida, era essa caridade desconhecida, de doar o seu tempo, de doar os seus bons pensamentos, de doar o seu amor para aquelas pessoas que eventualmente o procuravam. Olha como a gente tem uma visão às vezes estreita ainda, do quanto que o pouco no bem que a gente faz, a gente acha que é muito pouco, né? Mas não é. A gente deve procurar fazer mais? Deve. Mas fazer esse bem, essa boa conduta, o que é moral, né? Moral é a boa conduta. Essa boa conduta que a gente se esforça para manter, desde as pequenas coisas, desde limpar a nossa casa, desde ser um exemplo para um filho, essa disciplina, isso que a gente traz,
Isso tem um valor enorme, porque no geral isso contribui como boa conduta, gente. E ao final dessa mensagem, resumindo dessa mensagem de Jesus, é que ele explica que no momento para os discípulos em que esse homem desencarnou, ele desencarnou e o espírito dele estava com muito medo, porque ele não havia contribuído materialmente com quase nada para ajudar as pessoas. Então ele achava que ele seria recebido no céu de forma muito escura, vamos dizer assim. E quando ele chega ao céu, no sentido figurado, Jesus explicando, ele é recebido com uma coroa de luz, mas ele chama na lição de diadema, para quem quiser ler lá depois. E aí ele fica surpreso. Por que ele estava recebendo com tanto carinho, com tanta luz naquele momento? E Jesus explica então aos discípulos que ele foi recebido em razão de toda a caridade que ele fez, essa caridade desconhecida que não aparecia perante a sociedade, na forma como ele tratava os seus semelhantes. E finaliza assim, o mestre, né? Ele diz em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Olha o alerta de Jesus aqui, né? Não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Sereno, não é para a gente ser bélico, sereno. Em esforço diário, todo dia é uma oportunidade, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida, que é essa caridade que a gente ainda não tem a percepção dilatada para entender. Nós já temos, né? Já entendemos que esse é o caminho. E eu vou terminar por aqui, meus amigos. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês e a tolerância em me ouvir, e o convite para trazer um assunto do Evangelho. Obrigado.